Uma policial multou o carro de um milionário, sem perceber que o dono era seu antigo amor. Quando descobriu, ficou impactada, sem reação. O que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. Mais um bacana metido a rico achando que está acima da lei. 3 multas e ainda por cima com IPVA atrasado. Amanda Oliveira resmungou enquanto encarava a tela do tablet em suas mãos. Um Lamborghini Huracan, mais de 2 milhões de reais, e o cara não consegue pagar uma simples multa por excesso de velocidade? Ela sentiu o sangue ferver nas veias, aquela indignação familiar que a acompanhava desde a academia de polícia. Era sempre a mesma história nos bairros nobres de São Paulo. Pessoas que compravam carros que custavam mais que um apartamento, mas se recusavam a seguir as regras básicas de trânsito. Vamos ver se ele vai continuar se achando intocável depois de hoje, murmurou, estacionando a viatura próxima ao endereço indicado pelo sistema. O calor de fevereiro castigava impiedosamente a cidade. Mesmo no Morumbi, com suas ruas arborizadas e mansões que pareciam engolir quarteirões inteiros, o sol escaldante de verão não dava trégua. Amanda sentiu o suor escorrer por suas costas enquanto caminhava em direção ao número 327, um portão imponente de ferro trabalhado que mais parecia a entrada de um palácio europeu do que uma residência em São Paulo. Ajustou o coque improvisado que prendia seus cabelos cacheados, um gesto automático que sempre fazia antes de situações que exigiam sua autoridade. Checou o uniforme azul marinho, certificando-se de que o distintivo estava bem visível. Nestes bairros, precisava de todo o simbolismo oficial possível para ser levada a sério. O interfone dourado brilhava sob o sol. Amanda pressionou o botão e esperou, observando o movimento discreto da câmera de segurança acima de sua cabeça. Residência Mendes, quem deseja? Uma voz feminina com sotaque nordestino atendeu após alguns segundos. Policial Amanda Oliveira, da Polícia Militar, Divisão de Trânsito. Preciso falar com o proprietário do veículo Lamborghini Huracan, placa LRF 2030. Respondeu em tom oficial, os olhos fixos na câmera. Houve uma pausa. Amanda quase podia visualizar a funcionária correndo para avisar o patrão sobre a presença incômoda de uma policial no portão. Um momento, por favor. O portão começou a deslizar silenciosamente, revelando um jardim meticulosamente cuidado, com palmeiras imperiais que formavam uma alameda até a entrada principal da casa. No centro, uma fonte de mármore com uma escultura abstrata completava a ostentação. Amanda caminhou pelo caminho de pedras polidas, sentindo-se uma intrusa naquele mundo de privilégios. Antes mesmo de chegar à porta principal, avistou o objeto de sua visita. O Lamborghini vermelho estava estacionado sob uma estrutura coberta que mais parecia uma galeria de arte do que uma garagem, ao lado de outros 3 carros de luxo. A indignação de Amanda só aumentou. Quantas multas seriam necessárias para que pessoas assim sentissem algum impacto no bolso? Uma mulher de meia-idade, usando uniforme de governanta, apareceu na porta, o rosto uma máscara de cordialidade tensa. Bom dia, senhora policial. O senhor Mendes vem atendê-la em um instante. Gostaria de entrar e esperar? Não será necessário, obrigada. Estou aqui apenas para notificar sobre as multas não pagas e o IPVA atrasado daquele veículo. Amanda apontou para o Lamborghini. Posso aguardar aqui mesmo. A governanta assentiu, claramente aliviada por não ter que convidar a policial para dentro da casa. Amanda permaneceu onde estava, observando a propriedade enquanto esperava. O jardim provavelmente consumia mais água em um dia do que sua mãe usava em um mês no pequeno apartamento na Zona Leste. Mundo injusto, pensou, aquele sentimento familiar de desconforto crescendo em seu peito. 5 minutos se passaram até que a porta principal se abriu novamente.
Amanda endireitou a postura, preparando-se para o confronto habitual com algum ricaço arrogante que tentaria intimidá-la com ameaças de ligações para o coronel ou algum político influente. Um homem alto de barba bem aparada surgiu na porta, vestindo calça social escura e colete sobre uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Elegante demais para uma terça-feira em casa, pensou Amanda. Típico executivo que o ar escapou de seus pulmões como se tivesse levado um soco. Suas mãos, subitamente geladas, apertaram o tablet com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos. Não era possível. Ele parou no topo dos degraus, igualmente paralisado. Por um momento que pareceu se estender pela eternidade, nenhum dos dois conseguiu se mover. O tempo parecia ter sido suspenso, enquanto o passado e o presente colidiam violentamente diante deles. Amanda! A voz dele saiu como um suspiro incrédulo. Aquela voz. A mesma voz que um dia havia sussurrado promessas de amor eterno em seu ouvido. A mesma voz que ela pensou nunca mais ouvir. Rafael! Ela finalmente conseguiu dizer. Sua própria voz soando estranha aos seus ouvidos. Ele desceu os degraus lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer se fizesse movimentos bruscos. Seus olhos, aqueles mesmos olhos castanho esverdeados que ela conhecia tão bem, não saíam de seu rosto por um segundo sequer. Meu Deus, é você mesmo, ele murmurou, parando a poucos passos de distância. Quanto tempo, ele dizia, como se estivessem falando de um amigo que não se vê há algumas semanas. Como se ele não tivesse desaparecido completamente de sua vida há 10 anos, sem uma explicação, sem um adeus adequado. Amanda sentiu uma onda de emoções contraditórias, o choque do reconhecimento, a mágoa adormecida que subitamente despertava e algo mais perigoso, aquela familiar aceleração do coração que ela jurou nunca mais permitir. Estou aqui a trabalho, disse finalmente, erguendo o tablet como um escudo entre eles, sua voz assumindo o tom profissional que usava para se proteger. O senhor é o proprietário deste veículo? Rafael piscou, claramente surpreso pela formalidade, mas recuperou-se rapidamente. Sim, sou eu, respondeu, um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. Nunca imaginei que você se tornaria policial. E eu nunca imaginei que você se tornaria... Ela gesticulou vagamente para a mansão atrás dele, incapaz de completar a frase. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. 10 anos e um mundo de diferenças separavam os jovens que haviam sido dos adultos, que agora se encaravam com uma mistura de reconhecimento e estranhamento. Seu veículo tem 3 multas não pagas e está com o IPVA atrasado, continuou. Amanda, agarrando-se ao profissionalismo como uma tábua de salvação. Estou aqui para notificá-lo formalmente que o licenciamento precisa ser regularizado em 30 dias, ou o veículo estará sujeito à apreensão. Rafael continuou olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Amanda Oliveira. Ele disse o nome dela como se estivesse testando seu sabor. De todas as policiais de São Paulo, de todos os milionários com Lamborghinis irregulares. Ela rebateu, uma faísca do antigo sarcasmo, escapando antes que pudesse contê-la. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso que um dia havia feito seu coração falhar uma batida. Ainda fazia, percebeu com irritação. Você continua com a mesma língua afiada, comentou ele, dando mais um passo em sua direção. Amanda recuou instintivamente, mantendo a distância profissional. Senhor Mendes, preciso que assine esta notificação, disse, estendendo o tablet. É apenas um reconhecimento formal de que o senhor foi notificado sobre as pendências. Rafael olhou para o tablet, então de volta para o rosto dela. Você realmente vai fingir que somos 2 estranhos? Depois de tudo que vivemos, Amanda sentiu seu rosto esquentar,
parte de raiva, parte de constrangimento. O que vivemos ficou no passado, há 10 anos, respondeu, enfatizando as últimas palavras. Agora somos exatamente isso, 2 estranhos. Eu, uma policial cumprindo meu dever. O senhor, um cidadão que precisa regularizar seus débitos com o Estado. Uma sombra cruzou o rosto dele. Então é assim que vai ser? É assim que tem que ser, ela afirmou, mantendo o tablet estendido. Por favor, assine a notificação para que eu possa seguir meu caminho. Rafael suspirou e finalmente pegou o tablet, assinando com o dedo na tela. Enquanto ele fazia isso, Amanda não pôde deixar de notar o relógio caro em seu pulso, o tecido fino da camisa, os sapatos italianos. Este homem não era o Rafael que ela conhecera, o filho do zelador do prédio onde morava, o rapaz de sorriso fácil e bolsos vazios que sonhava em cursar engenharia. Pronto, ele devolveu o tablet. Está satisfeita? Não se trata de satisfação pessoal, Sr. Mendes. Apenas cumpro o meu trabalho, respondeu automaticamente, guardando o tablet. Sr. Mendes, ele repetiu, balançando a cabeça. Era Rafa para você, lembra? Só Rafa. A menção ao apelido atingiu Amanda como uma flecha certeira. Memórias que ela havia enterrado fundo começaram a emergir. Tardes de domingo no Parque do Ibirapuera, beijos roubados na escada de incêndio, planos sussurrados sob o céu estrelado no terraço do prédio. Isso foi há muito tempo, conseguiu dizer, sua voz mais suave do que pretendia. As pessoas mudam, algumas coisas mudam, concordou ele, seus olhos nunca deixando os dela. Outras permanecem exatamente iguais. Amanda sentiu um calor subir pelo pescoço até o rosto. Precisava sair dali antes que perdesse a compostura, profissional que tanto prezava. Tenho que ir, anunciou, dando um passo para trás. Regularize sua situação o quanto antes, Sr. Mendes. Amanda, espera, ele a chamou quando ela já se virava. Podemos conversar? Tomar? Um café, talvez? Há tantas coisas que preciso te explicar. Ela parou, de costas para ele, sentindo seu coração trair sua determinação batendo descompassado. 10 anos se passaram, 10 anos de silêncio, 10 anos construindo uma vida sem ele, convencendo-se de que havia superado aquela dor. Não, há nada para explicar, respondeu sem se virar. Foi há muito tempo, você merece saber por que eu desapareci daquele jeito. A mágoa que Amanda acreditava ter cicatrizado completamente pulsou fresca e viva em seu peito. Ela se virou lentamente encarando-o. Agora, depois de 10 anos, sua voz tremia ligeiramente. Você acha que ainda me deve alguma coisa? Devo a você a verdade, respondeu ele simplesmente. Sempre devi. O sol escaldante de fevereiro parecia intensificar-se ainda mais, ou talvez fosse apenas a tensão do momento fazendo seu corpo inteiro arder. Amanda ajustou o cinto do uniforme, um gesto automático que fazia quando precisava recuperar o controle. Preciso voltar ao trabalho, disse finalmente. Tenho uma escala para cumprir. Rafael assentiu lentamente, então tirou uma carteira do bolso, removeu um cartão e estendeu para ela. Meu contato. Se mudar de ideia, Amanda olhou para o cartão como se ele estivesse oferecendo algo perigoso. Após um momento de hesitação, pegou-o e guardou no bolso, sem olhar. Adeus, Sr. Mendes. Até breve, Amanda. Ele respondeu com uma confiança que a irritou profundamente. Ela se virou e caminhou de volta pelo jardim impecável, sentindo o peso do olhar dele em suas costas a cada passo. Somente quando o portão se fechou atrás dela, isolando-a novamente daquele mundo que não era o seu, permitiu-se soltar a respiração que nem percebera estar segurando. Dentro da viatura, Amanda deixou-se cair no banco do motorista, suas mãos tremendo levemente sobre o volante. O ar-condicionado soprava frio contra seu rosto quente, mas não conseguia resfriar a tempestade de emoções que agitava seu interior. Rafael Mendes, o primeiro e único homem que havia realmente amado,
o rapaz que havia prometido amor eterno e depois desaparecido sem deixar rastros. O filho do zelador que agora vivia em uma mansão no Morumbi e dirigia um Lamborghini. Como era possível? O que havia acontecido em 10 anos para transformar aquele jovem simples neste homem, evidentemente poderoso? Amanda puxou o cartão do bolso e finalmente olhou para ele. Rafael Mendes, CEO, Mendes Tecnologia. Abaixo, um endereço no centro financeiro da cidade, e-mail, telefone e celular. Tudo tão formal, tão distante do rapaz que rabiscava poemas para ela em guardanapos de papel. Sua mente estava um turbilhão de perguntas. Por que ele havia desaparecido daquela forma? O que tinha acontecido para que o filho do zelador se transformasse em um milionário? E por que, depois de todo esse tempo, o simples som de sua voz ainda tinha o poder de abalar suas estruturas? Amanda ligou o motor da viatura, determinada a afastar aqueles pensamentos. Tinha um trabalho a fazer, uma carreira construída com dedicação e sacrifício. Não podia permitir que fantasmas do passado a desviassem de seu caminho. Mas enquanto dirigia de volta para a delegacia, o cartão de Rafael queimava em seu bolso como uma brasa. E as memórias que tanto se esforçara para enterrar ressurgiam vívidas em sua mente. Vamos ficar juntos para sempre, Amanda. Não importa o que aconteça. As palavras dele, proferidas numa noite estrelada há 10 anos, ecoavam em sua mente como uma promessa quebrada, um lembrete doloroso de que, para sempre, podia ser muito mais curto do que se imaginava. Multa entregue, sistema atualizado, informou Amanda ao entrar na delegacia, tentando soar mais profissional e menos abalada do que realmente estava. O sargento Domingos, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos nas têmporas e um bigode bem aparado, ergueu os olhos da tela do computador. Ele deu trabalho? Esses ricaços geralmente ameaçam ligar para meio mundo quando recebem uma multa. Amanda engoliu em seco. Se ele soubesse... Não, sargento. Tudo tranquilo. Respondeu, ocupando-se em guardar o tablet para esconder seu rosto, que sentia arder. Milagre, então. Da última vez que fui notificar um figurão desses no Morumbi, o cara quase teve um troço. Disse que jogava golfe com o governador. Domingos riu, voltando sua atenção para o computador. Amanda aproveitou a deixa para escapar para a copa, precisando desesperadamente de um momento a sós. Serviu-se de um café ralo da garrafa térmica. Comunitária, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por desejo de beber aquela água marrom que chamavam de café. Encostou-se à pequena pia, tentando organizar os pensamentos. O rosto de Rafael, mais maduro, mas ainda indiscutivelmente o mesmo, não saía de sua mente. Os olhos, aquele verde acastanhado tão peculiar, ainda tinham o mesmo brilho. A boca, que tantas vezes havia beijado a dela, agora emoldurada por uma barba bem aparada, que lhe dava um ar sofisticado. Como ele tinha chegado àquela posição? O Rafael, que conhecera mal, tinha dinheiro para levá-la ao cinema. Filho de um zelador de prédio no Tatuapé, ele estudava à noite e trabalhava de dia numa loja de equipamentos eletrônicos. Sonhava em fazer faculdade de engenharia, economizava cada centavo que podia. E agora, CEO de uma empresa de tecnologia, morando numa mansão que parecia saída de revista. A porta da copa se abriu, interrompendo seus pensamentos. Era Fernanda, a única outra mulher no turno daquele dia. "Tudo bem, Amanda? Você está branca como papel", comentou, dirigindo-se à garrafa térmica. "Estou bem", respondeu automaticamente. "Só o calor. Fui fazer uma notificação no Morumbi e o sol estava de rachar." Fernanda assentiu, compreensiva. "Essa onda de calor não dá trégua. E fevereiro é sempre o pior mês", concordou, soprando o café quente. "Aliás, chegou convocação para a segurança do carnaval. Vamos ter que fazer hora extra no fim de semana."
Amanda gemeu internamente. Trabalhar durante o carnaval era sempre exaustivo. Calor, multidões, confusões intermináveis. Pelo menos paga bem, completou Fernanda dando de ombros. É, tem isso, concordou Amanda distraída. Sabia que deveria estar mais preocupada com a escala de carnaval, mas seus pensamentos insistiam em voltar para aquele encontro surreal. O cartão de Rafael pesava em seu bolso como chumbo. Tem certeza que está bem? Insistiu Fernanda, franzindo a testa. Você parece distante. Amanda forçou um sorriso. Só cansada. Nada que um banho gelado não resolva quando chegar em casa. Fernanda pareceu aceitar a explicação e logo começou a falar sobre os planos para seu aniversário na semana seguinte. Amanda fez o melhor para fingir interesse, assentindo nos momentos certos, mas sua mente estava a quilômetros dali, ou melhor, a 10 anos de distância. O restante do turno passou em um borrão de atividades mecânicas, relatórios para preencher, uma ocorrência de furto para registrar, a reunião de equipe no final do expediente. Amanda operava no automático, seu corpo presente enquanto sua mente fervilhava com perguntas sem resposta. Às 19 horas, finalmente liberada, pegou o metrô na estação Vergueiro rumo à Zona Leste. O vagão estava lotado, como sempre naquele horário, mas Amanda mal registrava os corpos apertados ao seu redor. Pela janela, observava a cidade transformar-se gradualmente enquanto o trem avançava. Os edifícios empresariais dando lugar a construções mais simples, as lojas de grife sendo substituídas por comércios populares. Seu bairro, Penha, não tinha nada de extraordinário. Um bairro de classe média baixa na Zona Leste, com suas casas simples, comércio de rua movimentado e uma vista distante dos prédios da Vila Prudente. Mas era seu lar, o lugar onde crescera, onde sua mãe ainda vivia e onde ela conseguira comprar um pequeno apartamento financiado, após anos economizando cada centavo. Enquanto caminhava da estação até seu prédio, passou pelo mercadinho da Dona Célia, onde parou para comprar pão e um pedaço de queijo Minas. Não tinha ânimo para cozinhar naquela noite. «Ô, Amanda, comprei aquele requeijão cremoso que você gosta!» gritou Dona Célia do caixa, uma senhora baixinha, de cabelos tingidos de vermelho vibrante. «Hoje não, Dona Célia, fica para a próxima!» respondeu, forçando um sorriso. «Tá tudo bem, menina. Você parece abatida. Só o calor e o cansaço mesmo, dia puxado. Era a segunda pessoa que notava seu estado naquele dia. Amanda precisava se recompor, ou logo sua mãe estaria ligando perguntando se estava doente. Pagou pelas compras e seguiu. O caminho, cumprimentando conhecidos do bairro que encontrava. A familiaridade das ruas, o cheiro de pastel vindo da feira noturna, o barulho do ônibus freando bruscamente na avenida principal. Tudo isso normalmente a acalmava após um dia de trabalho, mas não hoje. Hoje sentia-se uma estranha em sua própria pele. Seu apartamento ficava no 4º andar de um prédio sem elevador. Enquanto subia as escadas, suas pernas pareciam pesar toneladas. Abriu a porta do 42B e foi recebida pelo miado exigente de Romeu, seu gato preto resgatado de uma ocorrência há 3 anos. «Oi, garoto. Também estou com fome», disse, abaixando-se para acariciar o felino que se enroscava em suas pernas. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Uma sala conjugada, com cozinha americana, um quarto e um banheiro. Nada de extraordinário, mas era seu, conquistado com o suor de seu trabalho. As paredes azul claro, escolhidas a dedo para dar sensação de amplitude, estavam decoradas com algumas fotos de família e um quadro abstrato que ganhara de sua irmã. Amanda alimentou Romeu. Depois tomou um banho gelado, deixando a água levar, embora o suor e a poeira do dia, mas não as memórias e perguntas que continuavam a atormentá-la. Enrolada em uma toalha, sentou-se na beira da cama, seu olhar fixo no uniforme cuidadosamente dobrado sobre a cadeira.
No bolso da calça, o cartão de Rafael continuava a queimar como uma brasa. Após um momento de hesitação, pegou o cartão novamente, estudando cada detalhe. O logo elegante da empresa, o papel de alta gramatura, o acabamento texturizado, tão sofisticado, tão distante do Rafael que conhecera. Seu celular, deixado sobre a mesa de cabeceira, vibrou com uma mensagem. Era sua mãe, perguntando se poderia almoçar com ela no domingo. Amanda respondeu automaticamente que sim, tentando ignorar o pensamento intrusivo de que Rafael também frequentava almoços de domingo. Provavelmente em restaurantes caríssimos, não na mesa simples da cozinha de sua mãe com toalha de plástico e o ventilador ligado no máximo. Antes que percebesse o que estava fazendo, abriu o navegador do celular e digitou Mendes Tecnologia São Paulo. Os resultados surgiram instantaneamente. Uma empresa de desenvolvimento de software fundada 4 anos atrás, especializada em soluções de segurança digital para o setor bancário. Crescimento exponencial nos últimos 4 anos. Presente em 3 países da América Latina. Avaliada em mais de 300 milhões de reais. E lá estava ele, Rafael Mendes, 32 anos, fundador e CEO. Sua foto oficial mostrava-o em um terno escuro, sorriso contido, olhar confiante direto para a câmera. Tão diferente do rapaz de jeans surrado e camiseta de banda que Amanda havia amado. Ela continuou navegando, fome e cansaço esquecidos, enquanto consumia cada informação disponível sobre o homem que Rafael havia se tornado. Formado em engenharia de computação pela USP, mestrado nos Estados Unidos, retorno ao Brasil para fundar sua própria empresa. Palestras em eventos de tecnologia, entrevistas para revistas de negócios, até mesmo uma rápida aparição em um programa matinal falando sobre empreendedorismo. Em nenhuma dessas aparições públicas havia menção à sua origem humilde, ao pai zelador, à infância no Tatuapé. Era como se Rafael Mendes, o CEO, fosse uma pessoa completamente diferente de Rafa, o filho do seu Toninho. Uma reportagem de 2 anos atrás chamou sua atenção particular. Os 30 sob 30, jovens empresários, transformando o Brasil. Rafael estava lá, claro, sorridente ao lado de outros jovens bem-sucedidos. O texto falava sobre sua jornada inspiradora e visão inovadora. Mas, novamente, nenhuma menção às suas origens. Era como se o Rafael que ela conhecera tivesse sido completamente apagado, substituído por esta versão polida e empresarial que sorria das páginas de revistas de negócios. Amanda fechou o navegador, sentindo-se subitamente esgotada. Preparou um sanduíche rápido com o pão e queijo que comprara, comendo mecanicamente enquanto Romeu ronronava ao seu lado no sofá, assistindo a um programa qualquer na TV que mal registrava. Seus pensamentos continuavam voltando para aquela tarde no Morumbi, para o olhar de Rafael quando a reconheceu, para a sensação estranha de familiaridade e estranhamento simultâneos que sentira ao ouvi-lo dizer seu nome. Você merece saber por que eu desapareci daquele jeito. As palavras dele ecoavam em sua mente. Parte dela queria saber, desesperadamente. Outra parte temia que qualquer explicação só reabriria feridas que demoraram anos para cicatrizar. Rafael havia sido seu primeiro amor verdadeiro. Haviam se conhecido quando ela tinha 18 anos e ele 20, quando sua família se mudou para o mesmo prédio onde ele morava com o pai nos fundos do edifício. A química foi instantânea. Ele com seu sorriso fácil e sonhos grandes demais para o apartamento apertado onde vivia. Ela, recém-saída do ensino médio, determinada a passar no concurso da Polícia Militar para ajudar no sustento da casa. Por 2 anos, viveram um romance intenso, daqueles que só a juventude permite. Planos para o futuro, juras de amor eterno, a certeza inabalável de que estariam juntos para sempre.
Até que, um dia, ele simplesmente desapareceu, sem aviso, sem explicação. O pai dele também havia saído do emprego no prédio. O pequeno apartamento onde moravam, esvaziado durante a noite. Ninguém sabia para onde haviam ido ou por quê. Seus telefonemas nunca foram atendidos, suas mensagens nunca respondidas. Amanda passou meses procurando por ele, alternando entre preocupação e raiva. Eventualmente, a dor da rejeição inexplicável transformou-se em uma determinação feroz de seguir em frente. Passou no concurso, iniciou a carreira, focou em construir sua independência. Relacionamentos vieram e foram, nunca duradouros, nunca profundos o suficiente. Nenhum homem conseguia ultrapassar as barreiras que ela havia erguido após a partida de Rafael. Nenhum conseguia igualar a conexão que haviam compartilhado. E agora, 10 anos depois, ele reaparecia em sua vida. Rico, poderoso, vivendo em um mundo completamente diferente do dela. E com uma dívida de explicações que 10 anos de silêncio só haviam aumentado. O toque do celular interrompeu seus pensamentos. Um número desconhecido. Amanda sentiu seu coração acelerar. Atendeu após o terceiro toque, sem dizer nada. Amanda. A voz de Rafael soou do outro lado da linha, tão familiar mesmo após tanto tempo. Ela fechou os olhos, um turbilhão de emoções ameaçando engolfá-la. Como conseguiu meu número? Perguntou a voz mais firme do que esperava. Liguei para a delegacia e disse que precisava falar sobre a notificação. Não menti, só não especifiquei que queria falar sobre outras coisas também. Ele respondeu com um tom levemente culpado. Isso é invasão de privacidade, retrucou, seu instinto policial falando mais alto. Só queria ter certeza que você chegou bem em casa. Amanda sentiu uma onda de irritação. Agora você se importa se chegou bem? Depois de 10 anos, houve um silêncio do outro lado da linha. Quando Rafael falou novamente, sua voz tinha perdido o tom leve. Eu sempre me importei, Amanda. Mais do que você imagina. Tem um jeito engraçado de demonstrar isso. Outro silêncio. Por isso precisamos conversar, disse ele finalmente. Há coisas que você não sabe, coisas que não pude dizer na época. Amanda se levantou do sofá, inquieta demais para ficar parada. E por que eu deveria ouvir agora? Passou uma década, Rafael. Eu segui em frente com a minha vida. Tem certeza? A pergunta veio suave, quase gentil. Amanda sentiu como se ele pudesse vê-la através do telefone, como se pudesse enxergar a mentira em suas palavras. Porque a verdade era que nunca havia seguido completamente em frente. A prova disso era como seu coração ainda reagia à simples menção do nome dele. O que você quer, Rafael? Perguntou cansada. Jantar comigo amanhã, respondeu ele prontamente. Um lugar neutro, público, apenas para conversarmos. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, Amanda. Havia uma nota de súplica em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. 1 hora do seu tempo é tudo o que peço. Depois, se você quiser que eu desapareça da sua vida de novo, eu respeitarei sua decisão. Amanda esfregou os olhos, sentindo a exaustão física e emocional do dia pesar sobre seus ombros. Parte dela queria recusar, proteger-se de qualquer nova dor que aquele reencontro pudesse trazer. Mas outra parte, aquela que nunca deixou de se perguntar o que havia acontecido, ansiava por respostas. Um jantar. Concordou finalmente. Apenas isso. Obrigado. A gratidão na voz dele era palpável. Posso te buscar às 8? Não, respondeu rapidamente. Me passe o endereço. Encontro você lá. Uma pequena pausa. Claro, como preferir, concordou ele. Vou te enviar por mensagem. Obrigado por aceitar, Amanda. Significa muito. Ela não respondeu, incapaz de encontrar as palavras certas. Boa noite, disse ele finalmente. Boa noite, respondeu, encerrando a chamada antes que mudasse de ideia. Amanda deixou-se cair novamente no sofá.
Romeu imediatamente, pulando em seu colo, como se sentisse sua perturbação. Enquanto acariciava o pelo macio do gato, perguntava-se se havia acabado de cometer um grande erro. O celular vibrou com uma mensagem. O endereço de um restaurante no Itaim Bibi, um daqueles lugares exclusivos que ela só conhecia de nome. O tipo de estabelecimento onde nunca poria os pés com seu salário de policial. Até amanhã, dizia a mensagem de Rafael. Amanda não respondeu, mas também não conseguiu apagar a mensagem. Em vez disso, olhou longamente para aquelas duas palavras simples, sentindo o peso das possibilidades que elas carregavam. Amanhã, depois de 10 anos, finalmente saberia por que o homem que jurara amá-la para sempre havia desaparecido sem deixar rastros. Amanhã, descobriria como o filho do zelador havia se transformado em um milionário. Amanhã, enfrentaria não apenas Rafael, mas também os sentimentos que nunca conseguira enterrar completamente. O que esse reencontro traria? Fechamento? Mais dor? Ou algo que nem ousava considerar? Um novo começo? Apenas o amanhã diria. Por ora, tudo o que Amanda sabia era que, depois de 10 anos tentando esquecer Rafael Mendes, em apenas um dia ele havia invadido novamente sua vida, abalando todas as certezas que construíra tão cuidadosamente. O mais perturbador, uma pequena parte dela, aquela garota de 18 anos, que ainda vivia em algum canto de seu coração, estava feliz com isso. Amanda encarava o guarda-roupa aberto como se enfrentasse um enigma impossível. 3 vestidos estavam espalhados sobre a cama. O preto básico que usava em formaturas e casamentos. O azul marinho que comprara para o aniversário de 50 anos de sua mãe. E o verde esmeralda que sua irmã insistira que ela levasse durante uma liquidação, mas que nunca tivera coragem de usar. Isso é ridículo, murmurou para si mesma, enquanto Romeu observava a cena do parapeito da janela com indiferença felina. Não é um encontro, é apenas uma conversa. Mas, se não era um encontro, por que estava tão nervosa? Por que havia experimentado cada peça de roupa pelo menos 2 vezes? Por que seu estômago parecia ter sido invadido por um enxame de borboletas inquietas? A mensagem de Rafael havia chegado ao meio-dia, confirmado para 20 horas no Orígenes, casual elegante, estou ansioso para te ver. Direto e simples, mas suficiente para transformar seu dia em uma montanha-russa emocional. Ela havia tentado se distrair. Fez faxina no apartamento, lavou e passou roupas que nem precisavam. Até mesmo reorganizou a pequena estante de livros por ordem alfabética. Nada adiantou. Sua mente continuava voltando para aquela noite, 10 anos atrás, quando descobriu que Rafael havia desaparecido. Havia ido ao pequeno apartamento onde ele morava com o pai no subsolo do prédio, como fazia todas as tardes, antes de seu turno no supermercado onde trabalhava na época. Encontrou a porta destrancada, o lugar vazio. Nenhuma nota, nenhuma explicação. Apenas o vazio desconcertante onde antes havia um lar. O síndico lhe dissera apenas que seu Toninho havia pedido demissão repentinamente e partido com o filho. Ninguém sabia para onde. Os vizinhos especulavam. Dívidas, problemas com a justiça, talvez uma proposta melhor de trabalho em outra cidade. Durante semanas, Amanda tentou todas as formas possíveis de contato. Ligações que caíam na caixa postal. Mensagens nunca respondidas. Uma visita desesperada à antiga loja de eletrônicos onde Rafael trabalhara, apenas para ouvir que ele havia pedido demissão sem aviso prévio. A dor da rejeição inexplicada quase a consumira. Noites chorando até adormecer, dias passando como um borrão sem sentido. E então, gradualmente, a dor transformou-se em determinação. Se ele pudera desaparecer sem olhar para trás, ela construiria uma vida onde não precisaria dele ou de qualquer outra pessoa. E conseguira. Quase. Amanda olhou para o relógio, 18h30. Precisava se decidir.
Finalmente, pegou o vestido azul marinho, uma escolha segura, que não parecia gritar "me esforcei demais", nem "não me importo". Complementou com um par de brincos pequenos de prata, presente de formatura da academia de polícia, e sapatos de salto médio que raramente usava. Enquanto aplicava uma leve camada de maquiagem, tentou controlar as expectativas. Rafael provavelmente tinha uma explicação mundana para seu desaparecimento. Talvez seu pai tivesse problemas com agiotas, ou um parente doente em outro estado que precisava de cuidados. Algo que, com o passar do tempo, tornara-se grande demais. Em sua imaginação, seja o que for, ela ouviria, fecharia esse capítulo de sua vida e seguiria em frente. Desta vez, definitivamente. O táxi parou em frente ao Orígenes às 20h05, atraso calculado para não parecer ansiosa. O restaurante ocupava o térreo de um edifício comercial elegante no coração do Itaim Bibi, com uma fachada discreta que não entregava o luxo do interior. Amanda pagou a corrida, ignorando o aperto no estômago ao ver o valor no taxímetro, quase 1/10 do que ganhava por dia de trabalho. Apenas esta noite, pensou, ajustando o vestido e respirando fundo antes de entrar. O interior era exatamente como imaginara. Iluminação intimista, mesas bem espaçadas, obras de arte, contemporânea nas paredes e uma pequena fonte de água ao centro. Um lugar onde uma refeição provavelmente custava mais que sua prestação do apartamento. "Boa noite, senhora", cumprimentou o hostess, um homem jovem de terno impecável. "Em nome de quem está a reserva?" "Mendes", respondeu ela, odiando como sua voz soou insegura. "Rafael Mendes." O homem consultou o tablet em suas mãos e seu rosto se iluminou com um sorriso. "Ah, sim. O Sr. Mendes já chegou. Por favor, me acompanhe." Amanda o seguiu entre as mesas, consciente dos olhares curiosos dos outros clientes. Não era difícil adivinhar o que pensavam. Ela não parecia pertencer àquele ambiente. Sua postura automaticamente se endireitou, o mesmo gesto que fazia quando vestia o uniforme. Não permitiria que a intimidassem. Rafael estava sentado em uma mesa, no canto mais tranquilo do salão, parcialmente oculta por uma parede decorativa coberta de plantas. Levantou-se assim que a viu, e Amanda sentiu seu coração acelerar traiçoeiramente. Ele vestia calça escura e uma camisa azul clara que realçava seus olhos, sem gravata, com os 2 primeiros botões abertos. Casual elegante, como prometido. Seu cabelo estava cuidadosamente desalinhado, daquele jeito que parecia natural, mas provavelmente custava uma pequena fortuna em salões exclusivos. "Amanda", cumprimentou ele, seu rosto iluminando-se de uma forma que parecia genuína demais para ser educação social. "Você está linda." "Obrigada", respondeu automaticamente enquanto o hostess puxava a cadeira para ela. "Você também está bem." Um silêncio desconfortável se instalou assim que ficaram sozinhos. Rafael a observava como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de seu rosto. "Fico feliz que tenha vindo", disse finalmente. "Para ser honesto, pensei que você poderia mudar de ideia." "Quase mudei", admitiu ela, ajustando o guardanapo de linho sobre o colo. "Mas acho que mereço algumas respostas." Ele assentiu lentamente. "Sim, merece, e vou te dar todas elas. Mas podemos primeiro jantar? Como pessoas normais. Há tanto tempo que não te vejo, Amanda. Quero saber de você, da sua vida, do seu trabalho." "Tudo." Ela hesitou. Parte dela queria exigir explicações imediatamente. Mas outra parte, aquela que ainda lembrava como era fácil conversar com ele, aceitou a proposta. "Tudo bem", concordou. "Mas sem rodeios depois, direto ao ponto. Prometo." Ele fez um gesto de juramento com a mão direita sobre o coração, um gesto bobo que costumavam fazer quando adolescentes e que arrancou de Amanda um pequeno sorriso involuntário. Sommelier aproximou-se para apresentar a carta de vinhos, mas Amanda recusou. "Estou dirigindo."
Mentiu, evitando admitir que havia vindo de táxi. A verdade era que não confiava em si mesma para beber na presença dele. Precisava manter todos os sentidos alerta. Só água para mim também, então... Rafael dispensou o sommelier com um sorriso educado. Amanda ergueu uma sobrancelha. Não precisa se privar por minha causa. Não estou me privando. Na verdade, quase não bebo. Talvez uma taça ocasional em eventos de negócios, mas nunca gostei muito do gosto. Ele deu de ombros. Lembra como ficava tonto só de sentir o cheiro da cerveja que seu cunhado bebia nos churrascos de domingo? A menção àquela memória compartilhada a pegou desprevenida. Flashes do passado invadiram sua mente. Rafael, sentado no pequeno quintal de sua mãe, tentando participar das conversas de homem com seu cunhado e vizinhos, desistindo depois da primeira lata de cerveja e vindo se refugiar ao lado dela, ajudando a preparar a maionese para a macarronada. Algumas coisas não mudam, respondeu finalmente, abrindo o cardápio para escapar daqueles olhos que pareciam ler seus pensamentos. Os preços a fizeram engolir em seco. R$60 por uma entrada, 180 por um prato principal. Ela levantou os olhos e encontrou Rafael observando-a com uma expressão divertida. Já pedi para o chefe preparar uma seleção de especialidades da casa, disse ele suavemente. Se não se importar, ele é de Minas, mas faz uma releitura incrível da culinária tradicional brasileira. Amanda fechou o cardápio, grata por não ter que fazer escolhas baseadas em valores absurdos. Você vem aqui com frequência? Perguntou, tentando manter o tom casual. De vez em quando, mais para reuniões de negócios do que por prazer. Ele fez uma pausa. Na verdade, prefiro lugares mais simples. Aquele bar na Muca que servia o melhor PF da cidade ainda existe, o Cantinho do Seu Zé? Amanda não conseguiu conter a surpresa. Fechou há uns 5 anos. O prédio foi vendido para uma incorporadora. Rafael balançou a cabeça, genuinamente desapontado. Uma pena. Aquela feijoada de quarta-feira era imbatível. Por R$50, você poderia comer feijoada completa para 2 pessoas, com direito a caipirinha e sobremesa, lembrou Amanda. Por esse valor aqui, acho que você consegue uma azeitona. Ele riu, aquela risada aberta e sem reservas que ela conhecia tão bem, e por um momento o tempo pareceu retroceder. Não eram um CEO milionário e uma policial em um restaurante chique. Eram apenas Rafa e Mandinha, como costumavam se chamar, compartilhando piadas sobre um mundo ao qual não pertenciam. O momento foi interrompido pelo garçom trazendo a primeira entrada. Pequenas esferas que, segundo ele, explicou em detalhes excessivos. Eram uma releitura desconstruída do bolinho de mandioca tradicional. Traduzindo, bolinho de mandioca caro, sussurrou Rafael assim que o garçom se afastou, arrancando outra risada involuntária de Amanda. A comida, Amanda tinha que admitir, era excepcional. Cada prato mais surpreendente que o anterior. A conversa fluiu mais facilmente do que esperava, mantendo-se em terreno seguro. Comida, a cidade, pequenas observações sobre o restaurante e seus frequentadores. Quando o garçom retirou os pratos da sobremesa, uma interpretação contemporânea do pudim de leite, que na verdade estava delicioso, Rafael tomou um gole de água, como se reunisse coragem. E então, policial? Perguntou seu tom mais sério. Como aconteceu? O quê? Você na polícia? Sempre quis saber como acabou escolhendo essa carreira. Amanda considerou a pergunta por um momento. Não foi uma escolha romântica, se é o que está imaginando. Quando você... Ela hesitou, incapaz de dizer quando você desapareceu. Quando terminamos, eu precisava de estabilidade, de segurança. O concurso da PM oferecia um salário decente, plano de saúde, possibilidade de crescimento. Passei, me dediquei e descobri que gostava do trabalho. Você sempre teve um forte senso de justiça, comentou ele.
Lembro como ficava indignada quando via alguém furando fila ou jogando lixo na rua. Algumas coisas não mudam, repetiu ela, desta vez com um pequeno sorriso. E você, CEO de uma empresa de tecnologia? Quando saí do castelo ontem, pesquisei sobre você. Rafael não pareceu surpreso. Era o esperado de uma boa policial. Encontrei muitas reportagens, entrevistas, seu perfil profissional completo, mas nada sobre suas origens. O filho do zelador que virou milionário seria uma ótima história de superação, não acha? Por que nunca fala sobre isso? A pergunta direta finalmente penetrou a atmosfera leve que haviam construído. Rafael olhou para sua xícara de café por um momento antes de responder. Porque há partes dessa história que prefiro manter privadas. Partes que incluem seu desaparecimento repentino? Amanda não conseguiu mais conter a pergunta, que queimava em sua garganta desde que o vira. Rafael ergueu os olhos, seu olhar subitamente intenso. Sim, acho que chegamos a essa parte da noite, não é? Amanda assentiu, seu coração acelerando. Finalmente obteria as respostas que buscara. Por tanto tempo, podemos caminhar? Pediu ele. Prefiro não ter essa conversa aqui. Você prometeu respostas. Ela lembrou desconfiada. E vou dar todas elas. Só precisamos de um pouco mais de privacidade. Ele fez sinal para o garçom, que imediatamente trouxe a conta. Rafael inseriu o cartão na máquina sem sequer verificar o valor, assinando com um floreio rápido. Amanda sentiu-se desconfortável, imaginando quanto custara aquele jantar que para ele parecia tão insignificante quanto um café na padaria. Era para ela. Saíram do restaurante para a noite amena de fevereiro. As ruas do Itaim ainda estavam movimentadas, com pessoas saindo de escritórios e bares de happy hour. Rafael guiou-a em direção a uma pequena praça a alguns quarteirões de distância, onde a iluminação suave criava um ambiente mais reservado. Sentaram-se em um banco sob uma árvore frondosa. O contraste entre o restaurante requintado e aquele cantinho público, quase bucólico dentro da metrópole, não passou despercebido por Amanda. Então, ela quebrou o silêncio, determinada a não permitir mais adiamentos. Por que você desapareceu daquele jeito? Rafael respirou fundo, olhando para a pequena fonte no centro da praça. Por causa do meu pai, começou ele, sua voz mais baixa. Ele estava doente, Amanda. Muito doente. Não era o que ela esperava ouvir. Doente? Mas ele parecia bem. Nunca mencionou nada, porque não sabia. Rafael virou-se para encará-la. Lembra-se daquele dia em que ele desmaiou no trabalho, quando fomos visitá-lo no hospital e os médicos disseram que era apenas exaustão? Amanda assentiu. Havia sido cerca de 3 meses antes do desaparecimento. Não era exaustão, era leucemia, estágio avançado. As palavras atingiram Amanda como um soco. Seu toninho, sempre sorridente, contando piadas enquanto consertava encanamentos, brincando que um dia Rafael seria seu chefe. Doente terminal? Por que não me contou? Perguntou confusa. Eu poderia ter ajudado, poderia ter estado ao seu lado. Meu pai não queria que ninguém soubesse. Tinha medo de perder o emprego se o síndico descobrisse que estava doente. Ele me fez prometer que guardaria segredo. Rafael fechou os olhos por um momento, como se a memória ainda fosse dolorosa. Então, um dia, ele recebeu uma proposta. Um tratamento experimental nos Estados Unidos. Uma chance pequena, mas uma chance. Estados Unidos? Amanda tentava processar a informação. Como vocês poderiam pagar por isso? Não, podíamos, confirmou ele, mas havia um programa de pesquisa em um hospital universitário em Boston. Aceitavam pacientes para testes clínicos, cobrindo parte das despesas. Ainda assim, precisávamos de dinheiro para passagens, hospedagem, medicamentos complementares. E eu fiz a única coisa que podia. Vendi meu projeto. Amanda franziu a testa confusa. Que projeto? Lembra do sistema de segurança digital em que eu trabalhava nas madrugadas?
Aquele projeto que comecei na faculdade e desenvolvi durante 3 anos? O que você dizia que ia me deixar cego de tanto olhar para a tela do computador? Ela lembrava. Rafael sempre fora obcecado por computadores. Enquanto trabalhava na loja de eletrônicos durante o dia, passava noites desenvolvendo um programa de segurança digital que, segundo ele, revolucionaria a forma como os bancos protegiam dados. Consegui vender o protótipo funcional e os direitos do algoritmo para uma empresa americana que estava procurando exatamente essa solução. Não por muito, mas o suficiente para nos levar até Boston e tentar o tratamento. Ele fez uma pausa. Tivemos que partir imediatamente. O médico disse que cada semana contava. Mas por que não me avisou? A dor na voz de Amanda era palpável. Um telefonema, uma mensagem, qualquer coisa. Rafael abaixou o olhar. Tentei te ligar. No dia anterior, você estava no trabalho. Deixei mensagem para você me ligar quando chegasse. Amanda tentou se lembrar. Havia sido um período conturbado, com seu horário no supermercado mudando constantemente. Quando cheguei em casa naquela noite, meu pai já estava muito mal. Tivemos que correr para o aeroporto, continuou ele. Pensei em ligar do aeroporto, mas meu celular estava sem bateria. E quando chegamos aos Estados Unidos, ele balançou a cabeça. Foi uma loucura, Amanda. Meu pai foi direto para o hospital. Eu dormia em uma cadeira ao lado da cama dele. Não tínhamos dinheiro para celular internacional, nem tempo para pensar em outra coisa além do tratamento. Por quanto tempo? Perguntou ela, um nó se formando em sua garganta. 6 meses, respondeu ele, a dor evidente em sua voz. 6 meses de esperança, desespero, mais desespero, até que ele não aguentou mais. Sinto muito, murmurou Amanda genuinamente. Seu Toninho era um homem incrível. Rafael assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. O melhor, lutou até o fim. Mas isso foi há quase 10 anos, continuou ela, ainda tentando conectar as pontas. Por que nunca voltou? Por que nunca entrou em contato depois? Ele ficou em silêncio por um momento, como se buscasse as palavras certas. Quando meu pai faleceu, eu estava arrasado e completamente sem recursos. A empresa que havia comprado meu projeto ofereceu-me um emprego. Não era grande coisa, mas incluía visto de trabalho, um salário decente, a chance de desenvolver minha tecnologia. Parecia a única opção viável. E com o tempo ficou mais fácil seguir em frente do que olhar para trás? Havia um toque de amargura em sua voz. Não, Amanda! Ele virou-se completamente para ela, seu olhar intenso. Nunca foi fácil. Tentei te encontrar quando finalmente voltei ao Brasil, 5 anos depois. Fui até o prédio onde você morava. A família toda havia se mudado. Ninguém sabia para onde, era verdade. Após a formatura na academia de polícia, Amanda havia ajudado a família a mudar-se para um apartamento maior no Tatuapé. Procurei pelo seu nome nas redes sociais, mas Amanda Oliveira é um nome muito comum e você nunca postava fotos ou informações pessoais. Era como se você tivesse desaparecido propositalmente do mundo digital. Nunca fui muito de redes sociais, admitiu ela. A verdade era que, após o desaparecimento de Rafael, havia se tornado ainda mais reservada, protegendo sua privacidade quase obsessivamente. Anos se passaram, minha empresa cresceu, mudei-me várias vezes, a vida seguiu seu curso, continuou ele, mas nunca, nem por um dia, esqueci de você. A sinceridade em sua voz fez o coração de Amanda falhar uma batida. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade daqueles olhos que um dia conhecera tão bem. Por que não procurou por mim na polícia? Certamente com seus recursos teria sido fácil. Honestamente, achei que você tivesse seguido em frente, que provavelmente estava casada, com filhos, que entrar em contato só abriria feridas antigas. Ele deu um sorriso triste.
E talvez eu tivesse medo de descobrir que havia te perdido para sempre. Amanda deixou as palavras penetrarem lentamente. A história fazia sentido. As datas batiam. A doença de seu Toninho, a viagem repentina, as circunstâncias extremas explicavam o desaparecimento súbito. Mais uma década de silêncio. Poderia ter tentado mais, disse finalmente, seu tom mais suave do que pretendia. Se eu significasse tanto para você quanto diz, você tem razão, concordou ele sem hesitação. Deveria ter tentado mais. Deveria ter movido céus e terra para te encontrar. É um dos maiores arrependimentos da minha vida. A sinceridade desarmou Amanda. Ela esperava defesas, justificativas, não esta admissão direta de falha. E agora? Ela perguntou quase contra sua vontade. O que espera que aconteça depois de me contar tudo isso? Rafael a observou por um longo momento antes de responder. Não tenho expectativas, Amanda. Só queria que você soubesse a verdade. Que entendesse que não desapareci porque quis ou porque não me importava. Ele fez uma pausa. O que acontece agora é inteiramente sua escolha. Um silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade e o murmúrio suave da pequena fonte. Amanda tentava processar tudo o que ouvira, recalibrando 10 anos de mágoa, incompreensão à luz destas novas informações. Preciso de tempo, disse finalmente. É muita coisa para absorver. Claro, concordou ele imediatamente. Todo o tempo que precisar. Ela se levantou, sentindo-se subitamente exausta, como se o peso de uma década tivesse finalmente sido colocado sobre seus ombros. Vou chamar um táxi. Posso te levar para casa? Ofereceu ele, levantando-se também. Não, respondeu mais bruscamente do que pretendia. Suavizou o tom. Obrigada, mas prefiro ir sozinha. Preciso pensar. Rafael assentiu, respeitando sua decisão. Posso pelo menos esperar com você até o táxi chegar? Já está tarde. Amanda quase riu. Ela era uma policial treinada, acostumada a lidar com situações muito mais perigosas que esperar um táxi em uma praça bem iluminada do Itaim Bibi. Não precisa se preocupar, sei me cuidar. Eu sei que sabe. Ele sorriu levemente. Mas algumas coisas são difíceis de mudar. Como me preocupar com você? Ela não respondeu, abrindo o aplicativo de transporte em seu celular e solicitando um carro. 5 minutos de espera. Amanda, chamou Rafael, sua voz suave, independentemente do que você decidir. Obrigado por ouvir, por me dar esta chance. Ela o olhou, realmente o olhou, pela primeira vez desde que o reencontrara. Não o CEO, milionário, não o ex-namorado que a abandonara, mas o homem à sua frente. Mais velho, sim, mais sofisticado, certamente. Mas os olhos, aqueles olhos castanho esverdeados que sempre pareciam conter um universo inteiro, continuavam os mesmos. Boa noite, Rafael, disse, seu tom mais gentil do que qualquer outro momento da noite. Boa noite, Amanda. O táxi chegou, e ela entrou sem olhar para trás. Mas enquanto o carro se afastava, permitiu-se um rápido olhar pelo retrovisor. Rafael permanecia exatamente onde o deixara, observando o táxi partir, uma figura solitária sob a luz dos postes da praça. O fim de semana transcorreu em uma névoa de pensamentos confusos. Amanda cumpriu seus compromissos como em piloto automático. O almoço de domingo com a mãe, algumas compras necessárias, preparação para a semana de trabalho. Em momento, algum Rafael tentou entrar em contato, respeitando seu pedido por espaço. Mas sua presença pairava constantemente em seus pensamentos, junto com a história que havia compartilhado. Mais de uma vez, Amanda se pegou quase acreditando que tudo fora inventado. Uma história conveniente para justificar o abandono. Mas então, lembrava-se da dor genuína nos olhos dele ao falar do pai, do tremor em sua voz ao descrever os meses no hospital. Não era o tipo de coisa que alguém conseguiria fabricar, mesmo um CEO.
acostumado a negociações difíceis. A segunda-feira trouxe a rotina do trabalho, um alívio temporário de seus pensamentos tumultuados. Havia uma reunião de equipe pela manhã, seguida de patrulhamento de rotina no centro da cidade. Oliveira tem uma notificação esperando por você, informou o sargento Domingos no final da tarde, entregando-lhe um papel. Lá no Itaim, deve dar tempo antes do fim do expediente. Amanda olhou para o endereço e sentiu seu coração acelerar. Avenida Brigadeiro Faria Lima, exatamente onde ficava a sede da Mendes Tecnologia, segundo suas pesquisas. Algum problema? Perguntou Domingos, notando sua hesitação. Não, sargento, nenhum problema, respondeu automaticamente, pegando as chaves da viatura. Durante todo o trajeto até o Itaim, Amanda debateu-se entre a irritação e a curiosidade. Seria coincidência? Ou Rafael havia, de alguma forma, manipulado a situação para vê-la novamente? O edifício da Mendes Tecnologia ocupava os últimos 10 andares de uma torre de vidro e aço na Faria Lima. Amanda estacionou a viatura em frente, confirmando no tablet a notificação. Aparentemente, a empresa havia solicitado autorização para um evento que obstruiria parcialmente a calçada, mas não havia finalizado o processo com a prefeitura. Respirando fundo, ela entrou no lobby elegante, apresentando-se na recepção. Policial Amanda Oliveira, preciso falar com o responsável pela solicitação de evento na calçada. A recepcionista, uma jovem impecavelmente vestida, verificou algo em seu computador. Sim. Um momento, por favor. Ela fez uma ligação rápida, falando em voz baixa. A senhora pode subir. 18º andar. A recepcionista de lá a encaminhará. No elevador, Amanda ajustou o uniforme e checou seu reflexo no espelho. Estava tensa, mais do que uma simples notificação de rotina justificaria. Parte dela esperava, temia, desejava encontrar Rafael. O 18º andar era um espaço aberto e moderno, com paredes de vidro, plantas estrategicamente posicionadas e funcionários jovens trabalhando em estações minimalistas. Nada parecido com a delegacia, com suas divisórias gastas e computadores antiquados. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, vestida com um terno feminino elegante, aproximou-se. Policial Oliveira, sou Cristina Almeida, diretora de operações. Em que posso ajudá-la? Amanda explicou o motivo de sua visita, mantendo o tom estritamente profissional, enquanto seus olhos involuntariamente esquadrinhavam o ambiente, procurando por um rosto familiar. O evento de quinta-feira. Realmente, houve uma falha de comunicação com nossa equipe de marketing, explicou Cristina, parecendo genuinamente constrangida. Já submetemos toda a documentação necessária, mas parece que não finalizamos o processo. Posso mostrar os comprovantes no meu escritório? Amanda assentiu, seguindo a executiva por um corredor lateral. Cristina manteve uma conversa educada sobre o tempo e o trânsito, aparentemente sem ideia de qualquer conexão entre Amanda e seu chefe. No escritório, Cristina reuniu os documentos necessários, explicou a situação e Amanda preencheu a notificação, estabelecendo o prazo para regularização. Faremos isso hoje mesmo, garantiu Cristina, assinando o tablet. Agradecemos o aviso. Apenas cumprindo meu trabalho, respondeu Amanda, guardando o equipamento. Estava prestes a se despedir quando a porta do escritório abriu-se sem aviso prévio. Rafael entrou, os olhos fixos em alguns documentos em suas mãos. Cris, você viu a proposta da Fintech sobre... Ele parou abruptamente ao erguer os olhos e ver Amanda. Amanda? O choque em seu rosto parecia genuíno. Não fora uma armação, afinal. Senhor Mendes, cumprimentou ela formalmente, muito consciente da presença de Cristina, que olhava de um para o outro com crescente curiosidade. Vocês se conhecem? Perguntou a diretora de operações, seu tom educadamente surpreso.
Rafael pareceu momentaneamente sem palavras, seus olhos ainda fixos em Amanda. Sim, respondeu ele finalmente. Somos conhecidos de longa data. A policial Oliveira veio notificar sobre o evento de quinta-feira, explicou Cristina. Já resolvi tudo, não se preocupe. Ótimo. Rafael parecia estar tentando recuperar a compostura. Cristina, você poderia nos dar um minuto? A mulher assentiu, saindo discretamente e fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Isso não foi planejado, disse Rafael finalmente, colocando os documentos sobre a mesa de Cristina. Juro que não sabia que você viria aqui hoje. Acredito em você, respondeu Amanda, surpreendendo a si mesma com a facilidade com que as palavras saíram. Foi apenas uma coincidência. Ele a estudou por um momento, como se tentasse decifrar algo em sua expressão. Como você está? Desde sábado? Bem, respondeu automaticamente, então corrigiu-se. Na verdade, confusa. Tenho pensado muito no que você me contou. Rafael assentiu, mantendo uma distância respeitosa entre eles. Eu entendo. É muita coisa para processar, Amanda. Hesitou, então fez a pergunta que vinha martelando em sua mente desde o jantar. Era verdade? Tudo o que você me disse? Cada palavra, respondeu ele sem hesitação, seus olhos firmemente nos dela. Posso te mostrar provas, se quiser. Tenho os registros médicos do meu pai, passagens, documentos do hospital em Boston. Guardo tudo até hoje. Não era necessário. De alguma forma, ela sabia que ele estava dizendo a verdade. Por que nunca falou sobre isso nas entrevistas, nas reportagens? Perguntou. Sua história de superação, cuidando do pai doente, construindo um império do nada. É o tipo de coisa que as pessoas adoram ouvir. Rafael deu um pequeno sorriso triste, porque é doloroso demais. E porque algumas partes dessa história, ele fez uma pausa significativa. São preciosas demais para compartilhar com o mundo. Como você. O coração de Amanda acelerou, mas ela manteve o rosto impassível. Preciso ir, disse, ajustando o cinto do uniforme. Tenho que voltar para a delegacia. Claro, concordou ele sem tentar detê-la. Posso te ligar? Ou você prefere mais tempo? Amanda hesitou na porta, dividida entre a cautela que governara sua vida pelos últimos 10 anos e o impulso crescente de se permitir sentir novamente. Pode ligar, respondeu finalmente, antes que pudesse mudar de ideia. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael valeu o risco da vulnerabilidade. Ótimo, obrigado, Amanda. Ela assentiu e saiu, cumprimentando Cristina com um aceno breve ao passar pela recepção. Somente quando chegou à viatura, percebeu que estava tremendo levemente. O que estava fazendo? Depois de todo o sofrimento, toda a mágoa, estava realmente considerando deixar Rafael Mendes entrar em sua vida novamente? Mas enquanto dirigia de volta à delegacia, uma certeza foi se formando lentamente. A história dele explicava tudo. As circunstâncias extremas, a falta de comunicação, o tempo que passara. Não havia sido abandono deliberado, apenas uma terrível série de eventos, além do controle de ambos. E se ela fosse honesta consigo mesma, nunca havia deixado de amá-lo completamente. A prova estava na forma como seu coração ainda respondia à presença dele, como se todos aqueles anos de separação fossem apenas um parêntese em sua história. O telefone tocou às 19h30, exatamente quando Amanda terminava de alimentar Romeu. Oi, a voz de Rafael soava hesitante do outro lado da linha. Oi, respondeu ela sentando-se no sofá. Estava pensando... Ele fez uma pausa. Na verdade, estou na praça perto da sua casa. Aquela com o coreto e a barraca de pastel. Sei que é inesperado, mas gostaria de caminhar um pouco. Só conversar. Amanda ficou momentaneamente sem palavras. Como ele sabia onde ela morava? Então, lembrou-se.
Ele a havia encontrado na delegacia. Teria sido fácil descobrir seu endereço. Você está me seguindo? Perguntou, mas sem a irritação que teria sentido dias atrás. Não, prometo, respondeu rapidamente. Só queria estar perto. Mesmo que você dissesse não, havia algo de dolorosamente sincero naquela confissão. O Rafael que ela conhecera sempre fora assim, transparente em seus sentimentos, incapaz de jogos emocionais. Estarei lá em 10 minutos, respondeu, surpreendendo a si mesma. Trocou rapidamente o uniforme por jeans e uma camiseta simples, passou um pente pelos cabelos e um batom suave nos lábios. Nada elaborado, apenas o suficiente para não parecer que havia corrido para encontrá-lo, embora fosse exatamente o que estava fazendo. A praça ficava a 3 quadras de seu prédio, um pequeno oásis verde no meio do bairro movimentado. Nas noites de terça, como hoje, havia uma feira de artesanato local e algumas barracas de comida, criando um ambiente acolhedor e familiar. Avistou Rafael sentado em um banco perto do coreto, vestido de forma muito mais casual do que na empresa. Jeans, camiseta, tênis. Sem o traje executivo, parecia muito mais com o rapaz que ela havia conhecido. Seu coração deu um salto traidor. Ele a viu se aproximando e levantou-se, um sorriso incerto em seu rosto. Obrigado por vir, disse quando ela chegou perto. É estranho ver você aqui, comentou Amanda, olhando ao redor. Na Penha, tão longe dos seus círculos habituais. Na verdade, é reconfortante, confessou ele, começando a caminhar lentamente ao lado dela pelo caminho que circundava a praça. Todos esses cheiros, sons, pessoas reais vivendo suas vidas. Senti falta disso. Do que mais sentiu falta? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Rafael a olhou de soslaio, um pequeno sorriso nos lábios. De tudo. Coxinha da padaria da esquina, domingo de futebol com os amigos do bairro, acordar sem compromissos, andar de ônibus lotado e reclamar do calor. Ele fez uma pausa. De você, principalmente de você. Amanda sentiu o rosto esquentar e fixou o olhar em um grupo de crianças que brincava no pequeno playground. Sua vida deve ser muito diferente agora, comentou, tentando manter a conversa em terreno mais neutro. É sim, mais confortável em muitos aspectos, mais complicada em outros. Ele comprou um saquinho de pipoca de uma barraca e ofereceu a ela um gesto tão familiar que causou um aperto em seu peito. Mas sabe o que descobri? Que no fim do dia, quando todas as reuniões acabam e os e-mails são respondidos, continuo sendo o mesmo cara, só com uma conta bancária maior e mais responsabilidades. Caminharam em silêncio por alguns minutos, compartilhando a pipoca como haviam feito centenas de vezes no passado. Era surpreendente como alguns gestos permaneciam gravados no corpo, na memória muscular, mesmo após tantos anos. Amanda, chamou ele suavemente, parando sob uma árvore iluminada pelas luzes da praça. Sei que é cedo demais para pedir, em qualquer coisa, que ainda estamos nos reconhecendo, tentando entender o que aconteceu com nossas vidas. Mas quero que saiba que nunca deixei de pensar em você. Nunca deixei de me perguntar, e se ela o encarou, permitindo-se realmente olhar para o homem à sua frente. Não era mais o rapaz de 20 anos com quem havia planejado um futuro. Era um homem feito, com as marcas das experiências, das perdas e conquistas visíveis em seu rosto. Mas os olhos, aqueles olhos que sempre pareciam ver através dela, continuavam os mesmos. Também nunca deixei de pensar em você, admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. Mesmo quando queria, mesmo quando doía. O rosto dele se iluminou com uma esperança tão pura, tão genuína, que Amanda sentiu algo dentro de si desmoronar, aquela parede cuidadosamente construída ao redor de seu coração durante todos esses anos. Podemos tentar de novo? Perguntou Rafael,
sua voz embargada pela emoção. Não do ponto onde paramos. Somos pessoas diferentes agora, mas começar algo novo, conhecer quem nos tornamos, havia 1000 razões para dizer não. A dor do passado, as diferenças em suas vidas atuais, o medo de se abrir para a possibilidade de sofrer novamente. Mas havia também aquela certeza inexplicável que sentira aos 18 anos, quando olhara nos olhos dele pela primeira vez e soubera, simplesmente soubera, que havia encontrado alguém especial. Sim, respondeu, as lágrimas que nem percebera estar segurando finalmente escapando. Podemos tentar? O sorriso de Rafael foi como o nascer do sol após uma longa noite. Ele deu um passo à frente, hesitante, pedindo permissão silenciosa. Amanda assentiu levemente, e ele a envolveu em seus braços, um abraço que parecia ao mesmo tempo novo e familiar, estranho e como voltar para casa. Senti sua falta, murmurou ele contra seus cabelos. Todos os dias. Eu também, admitiu ela, permitindo-se finalmente aconchegar-se naquele abraço, deixando cair as últimas defesas. Quando se afastaram, havia uma leveza entre eles, como se um peso invisível tivesse sido removido. Continuaram caminhando pela praça, agora de mãos dadas, reaprendendo o contorno dos dedos um do outro, a textura da pele, o encaixe perfeito, que nem o tempo havia conseguido apagar. Sabe o que é engraçado? Comentou Amanda enquanto observavam um casal de idosos dançando ao som do violeiro que tocava no coreto. Se você não tivesse deixado de pagar aquelas multas, talvez nunca tivéssemos nos encontrado novamente. Rafael riu, aquela risada aberta que ela tanto amara. Acho que finalmente encontrei um bom motivo para apreciar minha desorganização com contas, brincou. Melhor investimento que já fiz. Amanda sorriu, sentindo-se leve pela primeira vez em anos. Não havia garantias, claro. Eles teriam muito a redescobrir um sobre o outro, muitos desafios a enfrentar. O mundo do CEO bilionário e o da policial, dedicada ainda, eram realidades distantes. Mas naquele momento, sob as luzes suaves da praça no bairro onde crescera, com a mão de Rafael na sua e o coração repleto de possibilidades, Amanda permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, o destino tivesse apenas adiado seus planos em vez de cancelá-los completamente. Acho que devo agradecer ao departamento de trânsito, comentou Rafael, puxando-a gentilmente para mais perto enquanto continuavam sua caminhada. Por ter o sistema mais eficiente justamente quando eu estava inadimplente. E eu devo agradecer ao Sargento Domingos por me enviar para aquela notificação, completou ela, recostando-se levemente contra o ombro dele. A noite estava apenas começando, assim como esta nova chance que a vida lhes oferecia. E desta vez, Amanda estava determinada a não deixá-la escapar. 3 meses depois daquela noite na praça, Amanda contemplava sua vida transformada enquanto terminava de empacotar os últimos pertences em seu apartamento na Penha. Romeu observava tudo de cima da estante vazia, com aquela indiferença felina que parecia dizer humanos e suas mudanças constantes. Está arrependida? A voz de Rafael soou atrás dela. Amanda virou-se para encontrá-lo encostado no batente da porta, mangas dobradas e cabelo levemente desalinhado depois de passar a manhã carregando caixas. Nada nele lembrava o executivo polido que aparecia nas revistas de negócios. Este era seu Rafa, o mesmo que conhecera há tantos anos. Não, respondeu com sinceridade, só pensando em como as coisas mudaram tão rápido. Ele atravessou o cômodo e a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Rápido demais. Amanda balançou a cabeça. Na verdade, parece que estamos apenas retomando algo que foi interrompido, como se esses 10 anos fossem apenas um parêntese. Não havia sido uma decisão fácil.
Após semanas de encontros, conversas profundas e reconexão gradual, Rafael sugerira que morassem juntos. Amanda hesitara inicialmente. Os mundos deles ainda eram tão diferentes, os desafios tão reais. Não precisamos morar na mansão, ele havia dito, surpreendendo-a. Podemos encontrar um lugar novo que seja nosso, um ponto de partida conjunto. A oferta era tentadora, mas Amanda sabia que existiam questões mais profundas que espaço físico. Sua vida está naquele mundo, Rafael. Reuniões com investidores, viagens internacionais, eventos de gala. Eu prendo assaltantes e faço blitz em bairros perigosos. Como isso pode funcionar? Porque não somos nossos trabalhos, Mandinha. Ele respondera usando o apelido que só ele tinha permissão de usar. Somos as mesmas pessoas que se conheceram há 10 anos, apenas mais velhas e, espero, um pouco mais sábias. A verdade dessa afirmação ficou evidente nas semanas seguintes. Rafael podia ser CEO de uma empresa de tecnologia avaliada em milhões, mas ainda preferia comer pastel na feira a jantar em restaurantes estrelados. Ainda torcia freneticamente pelo mesmo time de futebol de sempre. Ainda ficava absurdamente empolgado explicando códigos de computador que ela fingia entender. E Amanda descobriu que seu medo de não se encaixar no mundo dele era infundado. Nas inúmeras raras vezes em que acompanhou Rafael a eventos corporativos, sua presença direta e autêntica foi recebida com respeito. Você não precisa se adaptar a nada, ele lhe dissera depois. São eles que precisam se acostumar com uma mulher que não está tentando impressionar ninguém. Última caixa, anunciou Rafael, selando-a com fita adesiva. Pronta para ir, Amanda olhou uma última vez para o pequeno apartamento que havia sido seu refúgio nos últimos anos. Era estranho deixá-lo, mas não sentia a melancolia que esperava. Estava pronta para o próximo capítulo. Quase, respondeu caminhando até a janela. Só preciso fazer uma coisa. Abriu a janela e olhou para a vista familiar, o horizonte distante da cidade, os prédios simples da vizinhança, a feira sendo montada na rua abaixo. Obrigada, disse baixinho para o apartamento vazio, por me abrigar quando precisei. Rafael o observava em silêncio, respeitando aquele momento de despedida. Quando ela finalmente se virou, ele estendeu a mão. Vamos para casa, casa. Não a mansão no Morumbi, que Rafael decidira vender, nem o apartamento na Penha que deixava para trás. Mas o apartamento espaçoso no Tatuapé que haviam escolhido juntos, um bairro que significava algo para ambos, onde a história deles havia começado. Vamos para casa, concordou ela, pegando Romeu no colo e a mão de Rafael com a outra. Quando chegaram ao novo apartamento, foram recebidos por uma surpresa. Dona Severina, mãe de Amanda, esperava na porta com um bolo caseiro, acompanhada pelo pai de Amanda e, para espanto de ambos, por um pequeno grupo de amigos, tanto da antiga vida de Rafael quanto do círculo de Amanda na polícia. Bem-vindos à casa nova, exclamou Dona Severina, abraçando a filha, e depois Rafael com a mesma intensidade afetiva. Entre abraços e risadas, Amanda notou algo curioso. As pessoas que ela imaginava que nunca se entenderiam, seu parceiro de patrulha e o CTO da empresa de Rafael, sua mãe e a elegante Cristina da Mendes Tecnologia, conversavam animadamente como velhos amigos. Surpreso? Perguntou Rafael baixinho, notando seu olhar. Um pouco. Parece que nossos mundos não são tão incompatíveis quanto eu pensava. Foi o que tentei te dizer. Pessoas são apenas pessoas no final do dia, independente da conta bancária ou profissão. A festa improvisada se estendeu pela tarde, com histórias compartilhadas, risadas e o inevitável momento em que o sargento Domingos pediu a Rafael que contasse como recebeu a multa das mãos de Amanda, para a mortificação dela e diversão de todos. Quando o último convidado se despediu, Rafael e Amanda finalmente
Ficaram sozinhos em seu novo lar, cercados por caixas ainda não desempacotadas e a alegre desordem de um recomeço. "Tenho um presente para você", disse Rafael, conduzindo-a até a varanda do apartamento, que oferecia uma vista privilegiada do bairro. Ele entregou-lhe uma pequena caixa. Dentro, uma delicada corrente de prata com um pingente peculiar, uma pequena laranja feita em âmbar, "para nunca esquecermos como nos reencontramos", explicou ele com aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. "Como se eu pudesse esquecer", respondeu Amanda, enquanto ele prendia a corrente em seu pescoço. "A imagem de você, com a expressão de pânico ao ver uma policial na sua porta, está gravada para sempre na minha memória." Rafael riu. Não era pânico pela multa. Era o susto de ver o passado e o presente colidirem de uma vez só. Amanda se virou para encará-lo subitamente séria. "Você realmente acha que vai funcionar? Nós dois, juntos novamente depois de tudo?" Rafael segurou seu rosto entre as mãos com delicadeza. "Sei que vai, porque desta vez não existe nada que possa nos separar. Nem doença, nem distância, nem mal-entendidos. Aprendemos da maneira mais difícil que a vida é imprevisível demais para desperdiçarmos tempo longe de quem amamos." As palavras dele ecoaram dentro dela com uma verdade absoluta. Talvez fosse exatamente isso. Não era que estivessem ignorando as diferenças entre seus mundos, mas sim que haviam aprendido que tais diferenças eram superficiais diante do que realmente importava. "Te amo, Rafa", disse simplesmente, sentindo a liberdade de finalmente pronunciar as palavras que havia guardado por tanto tempo. "Nunca parei de amar." "Também te amo, Mandinha", respondeu ele, antes de selar a promessa com um beijo. Romeu escolheu aquele momento para se insinuar entre eles, miando por atenção. Ambos riram, a tensão do momento dissolvida por aquele lembrete peludo de que a vida real era feita de grandes emoções, mas também de pequenas interrupções cotidianas. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Amanda apoiou-se no peito de Rafael na varanda de seu novo lar, o pingente de laranja brilhando suavemente à luz das primeiras estrelas. Havia ainda muito a descobrir, muito a redescobrir um sobre o outro. Mundos a conciliar, rotinas a estabelecer, desafios a enfrentar. Mas naquele momento, sob o céu que cobria igualmente mansões luxuosas e apartamentos simples, executivos poderosos e policiais dedicados, sentiram a certeza de que o amor que haviam reencontrado era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Um amor que, como a multa que os reunira, viera de surpresa, inicialmente indesejado, mas que acabara se revelando o mais precioso dos presentes. O destino, afinal, tinha um senso de humor peculiar, e no caso deles, um senso de justiça perfeito.